Olá, turma boa! Eu, Laura França, no encontro incrível na Bodega da Turma Boa, hoje recebendo a nossa querida amiga Edith. Edith, seja bem-vinda à Bodega. A Bodega é um programa que a gente faz aqui voltado para a Turma Boa, onde a gente aborda um monte de assuntos diferentes, não apenas política. E é um prazer hoje te receber para tratar desse assunto tão importante para a gente, como um todo, para mulheres e homens, que é o Outubro Rosa. A gente não podia, a gente já fez aqui o Agosto Lilás, a gente já fez, trata da violência doméstica, né, do combate à violência doméstica, a gente fez o Setembro Amarelo, que também é a época de prevenção, um mês de prevenção ao suicídio, e a gente não podia passar outubro sem falar do Outubro Rosa. Então, muita gratidão aqui pela disponibilidade, por topar essa conversa aqui. A bodega, ela tem esse nome propositalmente, você é da minha terra, então eu tenho certeza que você sabe que é uma bodega, que é aquela vendinha pequenininha, onde a gente pode comprar um café, pode tomar uma cerveja, né, pode comprar um pote de margarina, enfim. Então é esse ambiente acolhedor que a gente tem aqui, que a gente senta com os nossos convidados. Então é como se fosse, não, é de verdade uma conversa entre amigos e o conteúdo dessas conversas sai naturalmente. Hoje a gente vai tratar de um tema específico aqui, que é o Outubro Rosa. Então, muitíssima gratidão desde já por você ter topado, por estar aqui conosco. E muita gratidão também a todo mundo aí que vai nos assistir. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje muito mais preenchido do que chegou. E, mais do que isso, com a certeza da importância que é a prevenção e da gravidade que é, o quadro que é. Enfim, a gente tem um montão de coisa para conversar hoje. Antes mesmo da gente começar o nosso tema, eu quero convidar vocês a compartilhar a nossa campanha. A gente tem aqui, Edith, uma campanha permanente, que é a campanha de doação de sangue. Então, a gente tem um cardzinho aqui que a gente compartilha semanalmente e tenta sensibilizar toda a nossa turma boa a respeito da importância da doação de sangue. Então, Edith, ela pode, inclusive, falar da experiência dela em relação a agora, durante a pandemia, a gente tem uma amiga que é da área de saúde, que mora no Tocantins, e foi ela que trouxe, Edith, para a gente essa informação de que durante a pandemia a doação caiu muito, as doações pelo país todo caíram muito. Então, a gente lançou essa campanha aqui, fez um cardzinho e semanalmente a gente compartilha. Eu sempre estou falando aqui no programa. Os outros amigos que têm canais aí também no Instagram, no YouTube, todo mundo também fica falando para que a gente conscientize que sangue não vende em farmácia, né? Então a gente não espera precisar para a gente saber da importância e ir lá doar. Eu sou doadora e assim, é uma campanha muitíssimo, é fundamental, porque sangue para a gente é vida. Então, turma boa, lembra de compartilhar o card, lembra de fazer compartilhar com aquela informação que a gente compartilha, que é o telefone dos hemocentros das nossas cidades, para que o pessoal se informe como é que vai para fazer a doação, essas coisas todas. Então, conto com vocês, turma boa. Edith, já te dei as boas-vindas, já te agradeci de coração um montão, e eu quero muito ouvir, Edith, aqui já uma conversa aqui, porque aqui no canal a gente fala também muito sobre política, a gente fala muito sobre a importância do SUS, como eu te falei, né, a gente já trouxe essa bandeira aí da doação de sangue, que é realmente muito importante, e eu quero começar a nossa conversa aqui com a Edith, perguntando a ela sobre a política, o que é a política nacional de prevenção e controle do câncer. Conta para a gente, Edith. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada, né? E a gente vai conversar muito aí sobre a questão do Outubro Rosa. Mês que vem a gente aí já tem outra pegada, que seria a questão do Novembro Azul. Então, assim, a gente tem várias situações. O mais importante para a gente é a gente entender que o SUS, ele demanda para a gente de uma política nacional de combate e prevenção ao câncer, né? Antes, há alguns anos atrás, a gente tinha a ideia de que o Outubro Rosa seria apenas ligados ao câncer de mama. Mas hoje a gente entende que não é só o Outubro Rosa que é ligado ao câncer de mama, e sim a todos os cânceres femininos,
né, ligados ao aparelho reprodutor feminino, ligados à mulher em si, porque há uma disparidade considerável com relação a alguns cânceres, né, algumas doenças oncológicas, e essas disparidades são diferentes entre homens e mulheres. Não só na questão do câncer da parte geniturinária, mas a parte gastrointestinal, para a mulher se apresenta de um jeito e para o homem se apresenta de outro. Eu não te ouço. Eu sou expert em falar com o microfone desligado, tá? Então, o pessoal que me assiste aqui, eles, assim, fazem contagem, feito fazendo um fantástico, assim, 3 vezes eu já peço música aqui e tal. Então, fica tranquila, é que todo mundo é relax aqui. É essa história aqui do pessoal chegar aqui, eu estar com o microfone desligado, acho que é 90% dos casos. Mas que dado interessante que tu me trouxe aí, que há, inclusive, né, essa distinção. Eu estou montando, sim, o programa do Novembro Azul e tenho estudado sobre os cânceres, né, na área masculina ali, descoberto algumas coisas muito interessantes. E eu achei interessante que você pontuou agora, que são, inclusive, diferentes, né, entre homens e mulheres. E aí me conta um pouco que números são esses, o que é mais para um grupo, o que é menos para o outro. Me conta dessa experiência também. A gente tem, com relação ao Outubro Rosa, a gente tem aquela ilusão de que o câncer, o maior índice de câncer seria o câncer de colo de útero, que seria o câncer que mais mata, é o câncer que mais traz mortalidade para o público feminino. E, infelizmente, não é verdade, tá? Hoje a gente tem dados de estimativa para 2020, que cerca de 29% da população feminina, 29,7%, será acometida com câncer de mama. Então, o câncer de mama, sim, é o maior... como é que eu posso dizer para não ficar tão ruim assim? É o que mais mata. É o câncer que mais mata nas mulheres. Pode falar no português claro mesmo, porque às vezes a gente coloca uma palavra, tipo, para não ficar tão ruim, mas que de alguma forma, tipo, tira a gravidade, né? Então, vamos falar no português claro mesmo, à vontade, sabe? Ele é o maior matador de mulheres, né? Sim. Depois da questão da violência masculina, o câncer de mama é o que mais mata. Caramba. A população feminina. O câncer de colo de útero também. Realmente, o câncer de colo de útero mata bastante. Mas não é o segundo maior. O segundo maior é o câncer de colo e de reto, da parte gastrointestinal feminina. Então, é ele que mata mais do que o câncer de colo de útero. Ainda tem. Ainda tem uma coisa anterior, aí no meio. Um anterior. Isso. Então, em primeiro lugar, a gente vem com o câncer de mama, né? Em segundo, câncer de colo e reto. Em terceiro lugar, chega o nosso famoso câncer de colo de útero. Aí a gente pensa, o câncer de colo de útero é muito complicado. É, realmente. Mas é muito menos preocupante, invasivo, do que o câncer de mama. Porque você acaba sendo mutilada pelo câncer de mama. 90% das mulheres que têm câncer de mama, ele provoca que você tenha mastectomia, que é a retirada ou parcial da mama, ou total da mama. Então, você não só fica doente, fisicamente falando, mas você fica doente emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, você está sendo mutilada por uma coisa. Então, hoje, a Política Nacional de Prevenção garante que a mulher que faz mastectomia, ela tenha o direito de ter um implante de mama. Muitas já entram na sala de cirurgia para fazer a mastectomia, que é a retirada, e saem de lá de silicone. Então, ela não vai ter aquele impacto que a gente tinha há 10 anos atrás, 8 anos atrás, de você perder totalmente a mama e não ter como colocar de volta. Isso é garantido pelo SUS hoje.
Fantástico. Era isso que eu ia te perguntar. E se na prática, porque a gente vê muitas coisas para inglês ver, né? Se na Funciona. teoria, na lei, ali tá, mas na prática existiria alguma dificuldade ou que não seria praticado, se colocado em prática, mas Isso. é colocado em prática. A gente É pode. colocado em prática. A gente tem muitas dificuldades com o que o SUS não é essa maravilha que a gente vê nos livros e que todo mundo fala. Se a coisa funcionasse corretamente, se não houvesse corrupção, se as coisas funcionassem como está no livro, como está na regra, Uhum. ele seria o plano perfeito e maravilhoso e lindo e funcional. É o que Né? a gente, Mas é o que a gente luta muito, sabe? Aqui, assim, quando a gente fala sobre, a gente tem muitas discussões, por exemplo, sobre privatização e etc e tal, de todas as coisas, do Correio, do SUS, dos serviços públicos, o que é que já foi privatizado que ficou bom e tal, mas em tese, pelo menos em tese, que é isso que você está falando, a forma que foi escrita, que é projetada o SUS, né? Porque não é só essa parte de assistência à saúde médica, digamos assim, a Anvisa não, também é um órgão integrante do SUS, então, ou seja, são tantos órgãos ligados à saúde que o SUS abrange, que a gente não pode, eu acho tão triste quando se pensa, por exemplo, em privatizar o SUS ou privatizar a saúde, porque hoje é o único serviço que, digamos, que chega ao pobre, de verdade, né? O serviço público que efetivamente chega ao pobre. Então, a gente sabe que existem todas as dificuldades, imensas dificuldades gerenciais, administrativas, de recursos, de um monte de coisa. Mas, ao invés de a gente destruir a parte estrutural, que por si só já é tão bem construída, por que a gente não buscar recursos de colocar isso em prática? Né? É ao contrário, a gente tem que trazer as pessoas para gostar do serviço público porque ele funciona e porque ele é custeado com o dinheiro de todos nós, né? E não ao contrário, não aquela perspectiva ao contrário de não, vamos matar a vaca porque ela tem um carrapato. Mas vamos voltar aqui, exatamente. né? Isso vamos voltar para o Então, nosso tema central ele aqui. funciona. Tem algumas dificuldades, a gente esbarra às vezes uma demanda de faltou um determinado produto, as próteses não chegaram a tempo, a própria doação do sangue para fazer essa cirurgia, o Hemop não dispõe, os hemocentros, né, a gente fala o Hemocentro Recife, né, não dispõe desse sangue, não dispõe do material completo para fazer a coisa funcionar perfeitamente. Quando a gente tem tudo funcionando perfeitamente, elas são atendidas sim, são bem-sucedidas sim, as cirurgias. Os médicos que fazem a parte da mastectomia, do implante, eles são extremamente cautelosos em relação a tamanho de prótese, ao que vai ficar melhor estruturalmente, o que ela vai aceitar melhor de volta no corpo dela. É fantástico isso. Eu sou uma defensora assim ferrenha do SUS, porque há 6 anos, mais ou menos, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia de câncer, o dela foi no intestino, e tudo foi feito pelo SUS. Inclusive, a parte de quimioterapia não foi só a parte de cirurgia, mas a quimioterapia que veio depois foi pelo SUS. Só que ela teve alergia ao medicamento, ao que seria intravenoso. E ela precisou fazer um tratamento que foi com comprimidos. Então, cada ciclo desse conjunto aí, desses comprimidos que ela tinha que tomar, que era por mês aí, durante, acho que foi 6 ou 8 meses que ela tomou, se a gente tivesse que comprar, se a gente tivesse que custear esses comprimidos, a gente não teria condições. Não teria, porque é um tratamento extremamente, é um remédio extremamente caro e que foi fornecido pelo SUS, sabe? Assim, houve nesse período aí, nesses 6 ou 8 meses, aquele mês, por exemplo, que quando chegou lá não tinha o medicamento, por algum motivo tinha faltado, mas não foi a maior parte do tempo, sabe? Foi uma exceção, assim, só para não dizer, olha, foi um tratamento perfeito. Então, assim, Isso. quando eu penso, porque assim, quando toca a gente, eu acredito que se torna real, né? Uma coisa é a gente imaginar com os outros, e outra coisa é a gente viver. É a Então, gente presenciar. Eu também fui vítima disso. Né? Eu tive câncer há 5 anos. Um dos cânceres mais raros e que poxa, mais mata também, né? Que é o quarto maior incidente de câncer geniturinário da mulher,
que é o câncer de ovário. De ovário. Eu ia te perguntar sobre isso, porque se eu não me engano, é um câncer silencioso, não é isso que quando se descobre... Silencioso, extremamente agressivo, ele deixa você meio que sem chão, digamos assim, porque quando você descobre, a coisa tá tão séria que você não tem mais para onde correr. Perfeito. Eu passei por isso. Eu sou funcionária pública, né? A gente tem o direito ao plano de saúde que o funcionário público tem lá no servidor. E eu passei mal em casa, assim, bobagem. Passei mal e tal. E procurei a emergência para entender o que tinha acontecido. Na minha cabeça, eu estava com infecção intestinal. Olha só. Procurei, né? Bobinha, assim, achando que estava tudo tranquilo. Procurei o serviço e eles pediram uma ultrassom, porque assim, quando eu comecei a ser examinada, eu até comentei com a médica, eu digo, isso não estava assim ontem à noite. Mas já estava assim, eu que nunca tinha percebido, nunca tinha tomado ciência da coisa. Pediu alguns exames, eu fiz, e o médico disse a mim, tem uma massa estranha aí. Eu digo, olha, eu sou enfermeira, não sou tão leiga assim, tem alguma coisa errada. Que história é essa? Eu digo, meu querido, assim, massa não é uma massinha, é um tumor, né? Dá pra você falar assim abertamente. Não. Ele conversou comigo, explicou. E quando eu procurei o plano de saúde, eles disseram que não era uma emergência. Olha só. Poderia esperar que seria uma cirurgia eletiva. Eita! Isso eu descobri em janeiro. Marcaram a minha cirurgia para março. Eu disse, 2 meses até que não tá tão ruim assim. Conversei com um médico, amigo da família, né, conhecido. Ele disse a mim, me manda teus exames que a gente vai observar. Mandei os exames. Com menos de 1 hora, ele ligou para mim e disse, vem aqui no meu consultório pra gente bater um papo. Eu já entrei em pânico daí e tal. Fui para lá, conversei com ele, ele disse a mim, realmente, você tem um câncer. Não é uma coisa fácil. Ele chamou o câncer, né? Classificou lá como câncer de borderline, que ele é extremamente raro, extremamente agressivo, e você só descobre maligno ou benigno quando ou dá para resolver ou não dá para resolver mais. Caramba! Então, assim, eu descobri quando eu fui diagnosticada, ele tinha cerca de 8 centímetros de diâmetro. E ele imediatamente ligou para um oncologista, amigo dele e tal, e consegui fazer todo o procedimento cirúrgico em um hospital do SUS, que é o hospital de referência para cânceres sólidos femininos, né, para alguns cânceres sólidos, né, que são cânceres macentos, tumores grandes e tal. Consegui fazer pelo SUS no começo de março. No dia que eu iria, teoricamente, me operar, né, no sistema... Pelo sistema de privado, né, do plano de saúde. Alguns dias antes, eu já estava operada pelo SUS, ligaram para mim avisando que a minha cirurgia teria que ser remarcada para maio, porque o médico não poderia atender. Ele estaria fora fazendo um congresso ou coisa do tipo. Fiquei extremamente chateada. Mas, assim, graças a Deus, eu não precisei, né, fazer quimioterapia, radioterapia. Só o tratamento cirúrgico resolveu. Perfeito. Porque quando a gente fez uma biópsia mais específica, a gente identificou que não era um tumor maligno. Mas aí ele já tinha 16 centímetros. Caramba, cara. Então ele evoluiu de 8 para 16. Em um dos ovários. No outro ovário, quando a gente descobriu, eu não tinha nada. No dia da cirurgia, eu já tinha um outro tumor no ovário direito, com mais de 2 centímetros de diâmetro. Putz, cara. Então, assim, é uma doença oncológica extremamente agressiva, que evolui muito rápido, mas que com alguns tratamentos pode ser resolvido imediatamente, né? Que a gente passa assim, a gente descobriu o câncer, a gente tem o tratamento cirúrgico, às vezes só o tratamento cirúrgico já resolve,
às vezes não, a gente tem que passar pela radioterapia. Às vezes a radioterapia também não resolve, a gente passa para quimioterapia ou alterna os dois tratamentos, né? E, por fim, quando a coisa realmente não dá mais jeito, que não tem, a gente começa a fazer quimioterapias para tratamento paliativo, para manter o paciente em conforto, para manter a pessoa confortável, até que a coisa ande como normalmente andaria, né? Meus pais sempre dizem, a gente nasce, cresce, reproduz, vai morrer do mesmo jeito igual a todo mundo. Então, isso passa por todo o processo. A gente passa pelo processo de tratamento cirúrgico, não deu certo o tratamento cirúrgico, vai precisar matar algumas células cancerígenas, algumas células oncológicas, a gente vai para a radioterapia. A radioterapia já não está mais sendo indicada, a gente pode evoluir para a quimioterapia ou alternar os dois tratamentos, fazer tanto a radioterapia quanto a quimioterapia. Perfeito. Odete, me diz uma coisa, existem sintomas, por exemplo, que são comuns, assim, que são mais fáceis, porque, por exemplo, o câncer de mama, durante um tempo, tu me corrige, tá? Durante um tempo, existia uma campanha muito forte sobre o toque, faça o toque, o toque, o toque. Só que depois veio um segundo entendimento, não sei, que quando se só diagnosticar com o toque, já é um câncer que já está de um tamanho, já está evoluído. Ou seja, se você já está sentindo, ele já cresceu bastante e tal. Então, que o ideal é que sejam feitos os exames, né? Como faz a mamografia, faz a ultrassom e tal. Tipo, mas e sejam exames periódicos. Esse é o da mama. Mas, por exemplo, os outros que seriam de ovário, o de ovário a gente já falou aqui, que ele é assintomático. Você me falou, eu ia te perguntar, porque eu tive uma amiga há algum tempo também, tipo, uma pessoa super jovem, assim, tipo, não é que a gente imagine que só vai acometer quem tem mais idade, mas não era uma pessoa que, tipo, tivesse nenhum, digamos, um problema de saúde, sei lá, que a gente imaginasse, é ridículo esse pensamento, mas às vezes, né, geralmente a gente diz, não, mas a pessoa não tinha mas nada. Mas é o que a gente pensa. Né? E de repente, né, ou seja, a Edith estava bem, né, a Edith estava bem, teve ali um desarranjo intestinal, não sei o que, repare só onde é que foi parar, né, o que era ali na verdade. Então, tem sintomas que sejam comuns aos tipos de cânceres, pelo menos, já que a gente está focando nas mulheres, que a gente tem que chame mais atenção, ou não, ou é muito pontual, o que é isso? Como é isso? A gente passa por um tabu muito grande, que é assim, a mulher não conhece o seu próprio corpo. A gente não foi educada para conhecer o nosso corpo. A gente foi educada para crescer, casar, cuidar do marido, da família e ponto. O que o marido da gente disser é lei, tá? Isso não funciona mais. A gente tem que conhecer o corpo da gente. Então, com relação ao câncer de mama, a história do faço o autoexame, isso é real, até hoje é real. Não é que só o câncer vai ter um tamanho A ou B, que vai ser palpável durante o toque, que o câncer já está hiper avançado. Não. Se você conhece seu corpo, você tem essa noção de quando você tocar, você sentir, e isso aqui não estava assim, essa estrutura tá mais granulado, tá mais grosseiro, tá menor, tá maior. Isso a gente consegue identificar se a gente conhece o corpo da gente, né? Com relação ao câncer de mama, o câncer de colo de útero, a gente tem alguns sinais e sintomas mais específicos. Dor durante a relação sexual pode ser um indício de uma tumoração, pode ser indício de um câncer de colo de útero. Os exames periódicos que a gente tem que fazer, né, o Papa Nicolau, os exames de prevenção, são exames que vão identificar ele em estágio muito inicial, que passa aí a gente observar, quando a gente faz o exame de prevenção, né, a gente observa, a gente enfermeiro, a gente médico, a gente observa a coloração do colo do útero da pessoa, da paciente. A gente observa se tem algum ponto branco, algum ponto escurecido, que podem ser indícios de uma doença oncológica, que pode também não ser indício de nada,
Não custa investigar. Isso. Né? Minha mãe sempre me disse, é melhor a gente pecar pelo excesso do cuidado do que pela falta. Então, mas eu tenho vergonha de fazer. Vergonha é você adoecer, ter a ciência de que a culpa é sua porque você não procurou um tratamento, um cuidado. Isso sim é constrangedor. Porque aí você, não, eu sempre notei que tinha alguma coisa errada, mas tive sempre vergonha de procurar. Quando você procurar, a coisa já está tão avançada que você só vai ter que lamentar. Né? Então, a gente tem essas coisas bem pontuais. O câncer de mama a gente identifica com o toque, com a mamografia. Antes a gente fazia, só faz mamografia quem passou dos 40, né? Não, que faz mamografia todo mundo. É um direito seu. Você acha que tem alguma coisa estranha, você tem o direito de pedir ao seu médico, a quem lhe acompanha, olha, eu tô achando que tem alguma coisa errada. Você tem esse direito, tá? Então, a gente hoje preza para que as mulheres que têm casos na família de doenças oncológicas, sejam elas quais forem, né? Ela faça o autoexame, ela procure um mastologista, ela procure o seu ginecologista para que ele possa orientar. Eu tenho, sei lá, 25 anos. Minha mãe teve câncer de mama. Eu, com 25 anos, eu posso fazer uma mamografia. Eu tenho casos recentes de parentes de primeiro grau da minha família que tem. Então, eu tenho o direito de fazer. Tá? Mesmo que, por exemplo, na consulta, o médico, mesmo porque, em linhas gerais, o médico pergunta, né? Você tem casos de câncer na sua família, não sei o quê. Mas, digamos que por algum motivo ele pulou essa pergunta, ou ela pulou essa pergunta. Então, a pessoa mesmo pode, a pessoa que sabe disso, olha, a minha mãe, ou a tia, ou a prima, a avó, teve um caso de câncer ali, mesmo que não seja na mama, que seja, sei lá, no útero, em outro canto, mas tem um caso de câncer na família. Então, mesmo que o médico não possa, ela pode pedir, não, doutor, o senhor não pediu, mas eu quero que o senhor faça. Eu quero fazer por desencargo de consciência. Já vale. Só em você ter essa preocupação, né, mostra até para o próprio médico que muitos acham que a gente é 100% leigo, né, que porque eu não sou da área de saúde, eu vou ficar calada porque ele sabe mais do que eu. Não é assim que funciona. Eu quero por desencargo de consciência, porque na minha família já houve algum caso, não lembro quem foi o parentesco, mas teve, eu quero fazer. Tá? Tá completamente no seu direito. Fazer, seja ele qual for o exame. Perfeito. E me diz uma coisa, tinha algum tempo atrás também, existia, porque você sabe, né, o Brasil, são muitos Brasis dentro de um só. Tem quem tenha mais acesso ao sistema de saúde, tem quem tem mais dificuldade, tem toda aquela questão também de preconceito, de preconceito no sentido de não procurar o médico, se não está sentindo nada, não procura o médico, quer procurar a doença. Então, tudo isso, assim, eu gosto muito de conversar, que é para tentar desmistificar, sabe, esses conceitos, assim. E eu lembrei, agora você estava falando, eu lembrei de uma história que as mulheres diziam que não queriam ir consultar o ginecologista. Alguns diziam que era porque não estava sentindo nada, não estava doente, então não precisava consultar e fazer exames, aí muito menos e tal, mas tinha também por parte do marido e aquela situação de que se descobrir uma doença em mim, o meu marido vai me deixar, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade muito dolorida, mas é algo muito real, né? As mulheres que são abandonadas pelos companheiros quando elas descobrem que estão com um determinado tipo de doença ou com câncer. E aí, a gente sabe, eu entendo também, quer dizer, que muitas vezes tem a parte do tratamento que é muito sofrido, é muito dolorido, a gente sabe aqui que se moderniza, mas o tratamento, por exemplo, da quimioterapia, ele é muito agressivo, digamos assim, né, para o organismo. Às vezes a gente tem uma esterectomia, que aí a mulher fica com medo do companheiro deixá-la
porque ela vai tirar ali uma parte do útero, ou vai tirar completamente, né, os órgãos ali e tal. Então, me conta da tua experiência em relação a isso, o que é que já existe, ou de modernidade em tratamento, ou como era que a gente poderia tranquilizar essas mulheres em relação a isso. Ó, com relação às modernidades, a gente tem inúmeras, tá? A gente tem de procedimentos minimamente invasivos com relação a cirurgias. A gente tem cirurgias que você faz 3 pequenos buraquinhos na barriga e consegue resolver. Tem cirurgias que você não tem essa opção, você tem que fazer um corte bem maior, a coisa é bem mais agressiva, né? Com relação aos tratamentos, a gente tem uma série de tratamentos, a gente tem quimioterapias hoje, que são menos agressivas no que diz respeito à queda de cabelo, a náuseas. A gente teve uma grande evolução, né? Antigamente a gente fazia quimioterapia e os pacientes chegavam vomitando horrores, ficavam muito mal. Hoje a gente tem o que a gente chama de pré-QT, que é a pré-quimioterapia. Você faz uma gama de medicamentos para não vomitar, para não ter urticária, para não ter coceira, para ficar um pouco mais calmo, né, durante a quimioterapia, até pelos efeitos colaterais que ela provoca. Então, isso já é uma evolução, que antes você não fazia um remédio para vômito num paciente que estava fazendo quimioterapia, que isso era frescura, né? Hoje não, hoje você é obrigado a fazer 40 minutos antes, você prepara uma pré-quimioterapia, você prepara lá um Vonal, que é uma ondansetrona, você prepara dexametazonas, algumas medicações que vão priorizar o bem-estar do paciente, né? Então, essa questão de, se eu fizer isso, fazer uma cirurgia, tirar meu útero, meu marido não vai me querer mais porque eu não vou querer ter filhos, né? Eu acho que a mulher se empoderar disso tudo, de se, ele vai me deixar, problema dele, né? Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar saudável. Tá viva, né? Para seguir em frente. Para seguir em frente. Né? Você pergunta assim, com relação à tua experiência. A minha experiência foi estranha, esquisito, porque assim, eu não tenho filhos. Quando eu descobri, o médico disse a mim, olha, você vai fazer... Eles disse, vamos pecar pelo excesso de cuidado que eu falei no começo. A gente vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, seu cabelo vai cair, você vai ter que tirar o útero, o ovário, e você não vai poder ter filhos. Eu olhei para ele assim, eu me vi, morri. Mas, com uns 15 minutos, eu digo, meu Deus, por que será, né, que aconteceu tudo isso? Vamos devagar. Vou precisar fazer? Vou. Chorei muito. Mas depois eu parei para pensar assim, mas eu tô lutando para ficar viva. Então, ficar sem o cabelo, tirar o útero, gente, eu vou tirar o útero, não vou ter filhos. Tem tanta criança no mundo querendo ser adotada, né? Já passei para outro, vamos adotar, um dia eu adoto uma criança, seja o que Deus quiser. Não precisei tirar tudo, não precisei tirar o útero todo, não tirei totalmente os 2 ovários. Por opção minha, tá? Ele disse, se você quiser, a gente deixa, mas não é o indicado. O indicado é que a gente faça a esterectomia total. Eu digo, vamos tentar, deixa para ver se um dia a gente consegue. Se não, a gente volta e tira tudo, porque já é uma coisa bem calculada e bem pensada com ele. Mas, eu vou fazer e meu marido vai me deixar. É uma mentalidade bem retrógrada, né? Do tempo da minha avó. Né? Eu vou ficar sem um seio. Né? Vou ficar mutilado, eu vou ficar sem... Para essas coisas que a gente via antigamente, eu tô sem o peito, meu marido vai me deixar, né? Para isso a política nacional veio com mais veemência, para dizer assim, você vai tirar a mama inteira, né? Você vai fazer uma mastectomia radical, bilateral das 2 mamas,
mas você vai sair com silicone, você vai continuar com o seu peito. Né? Esteticamente, você vai estar inteira. Né? Que ajuda bastante no que diz respeito à recuperação. Porque você vai se olhar no espelho sem a mama. Pra gente, mulher, é estruturalmente estranho. Imagine para um homem que está do seu lado, que é seu companheiro há trocentos anos. Tá? O tratamento em si é um tratamento pesado, é um tratamento demorado, é angustiante, é difícil, tá? Passa por várias e várias situações, por várias coletas de exame, por várias, às vezes, várias cirurgias, vários ciclos de quimioterapia. Então, a política nacional também vê essa parte, não só a paciente, mas vê também a família dessa paciente. Então, o acolhimento é geral, é marido, é filho. Quando se chega para conversar sobre uma possível cirurgia radical, como é a mastectomia das duas mamas, é conversado com o marido também, tá? Entra um psicólogo, um assistente social para conversar com os dois, para entender que aquilo ali não é o fim, tá? É só uma barreira grande que, se de mão dada, dá para seguir todo mundo junto. Perfeito. Tá? Edith, e aí tu falou uma coisa agora que eu ia te perguntar também. Acho que foi a minha cunhada, foi que ela teve câncer de mama, e quando assim que ela começou a fazer, fez cirurgia, começou a fazer o tratamento, ela teve todo esse apoio psicológico, ela teve assim um suporte assim que eu achei fantástico, né, ali, porque não é uma forma muito acolhedora, né, como a gente tá pensando assim, existem pessoas que têm esse ímpeto ou reagem, digamos que dessa forma que você reagiu positivamente, lógico, no primeiro momento é um choque, a gente não vai imaginar nunca que ninguém vai ficar sorrindo tendo um diagnóstico desse, né? Mas o passo seguinte é a gente reage. Mas existe quem tem uma estrutura emocional mais frágil e que tende a sucumbir ou tende a entristecer, a deprimir, e entra todos os profissionais aí da saúde mental e assistente social para dar esse suporte. E aí, me diz uma coisa, a gente está aqui em Recife, a gente sabe que tem Brasis e Brasis aí, mas esse suporte psicológico, até onde você sabe, porque garantido, de fato, né, ele é por lei, mas na prática, ele funciona também, tipo assim, em linhas gerais, no país todo, ele funciona? Funciona. Como eu disse antes, precário em algumas situações, mas funciona, tá? A gente tem apoio, a gente tem grupos de apoio dentro dos próprios hospitais que fazem o serviço, que fazem as cirurgias, que fazem as quimioterapias, que fazem as radioterapias. A gente tem grupos de apoio, tá? Quando a gente ingressa no que diz respeito o diagnóstico, a gente tem uma rede muito grande de apoio. Diz uma coisa, esse apoio, ele por exemplo, específico para quem é do grupo por exemplo, assim, quem tem câncer, mama, ovário ou útero, porque assim, no caso da minha mãe, que foi intestino, era no intestino, ela não teve, eu não sei, não lembro, eu estava tentando lembrar agora, por exemplo, se foi pelo menos oferecido no início ali quando ela foi ser internada e tal, esse acompanhamento psicológico, sabe? E eu não lembro se lá no hospital, se existe, ou, por exemplo, se é direcionado somente para esses outros tipos de câncer, que são, digamos que, os femininos, ou exclusivos, ou, né, das mulheres, ou ele é para qualquer tipo de câncer? Tu saberia dizer isso? Para todos. Né? A gente esbarra num problema que é a falta de informação, a falta de conhecimento, tá? Você tem os cânceres de mama, os cânceres de útero, ovário, os cânceres geniturinários femininos, eles são mais fortes, tá? Nessa questão do apoio em si.
Mas os demais cânceres também têm esse direito garantido. Uhum. O que a gente esbarra é na falta de informação. Perfeito. Não só da família, tá? Mas também, muitas vezes, da própria equipe multidisciplinar. Por não ter esse olhar mais peculiar, mais holístico, geral, para todos os pacientes. Então, você tem um câncer de intestino, você vai precisar fazer suas necessidades a partir de agora usando uma bolsinha de plástico. Então, para você, visualmente é estranho. Primeira coisa que se pergunta, como é que eu vou vestir botar uma roupa e sair de casa? Será que as outras pessoas vão sentir esse cheiro? Uhum. Né? Então, isso tem que ser preparado psicologicamente para quem vai fazer. O que a gente esbarra é na burocracia, é na falta de informação. Mas todos têm direito garantido a esse apoio psicológico, esse ao apoio acompanhamento, né, da multidisciplinaridade. Interessantíssimo isso. E me diz uma coisa, já que a gente está em Recife, né, falando aqui do nosso contexto, qual é a tua avaliação sobre o que a gente tem de referência aqui, de hospitais de referência, de ingresso nesses hospitais? É fácil, porque não adianta a gente ficar dizendo, faça a mamografia, o outro grupo conscientizando sobre a importância, se a mulher, de fato, a gente sabe, né, a realidade qual é. Em alguns lugares vai ser mais fácil, outros mais difícil, outros, enfim, a realidade é múltipla. Mas assim, para onde você trabalha, para as áreas onde você atua, da sua experiência profissional, como é aqui para a gente? A mulher chegando para fazer, como é que ela entra nesse sistema, como é que ela ingressa nesse sistema para começar a ser avaliada, ser cuidada? Tudo se inicia na atenção básica, né? Nas unidades de saúde da família. Então, as unidades, elas dispõem de exames preventivos, essa questão de agendamento e etc., vai de acordo com cada unidade, tá? Durante meu período de estágio, eu fiz um período de estágio numa unidade de saúde da família em Olinda, e a gente tinha um dia específico e um horário específico para se fazer o exame de colo de útero. Então, todas as quintas-feiras, a gente tinha coleta de material para prevenção, tá? Então, isso era agendado no dia anterior, 2 dias antes, ou às vezes no mesmo dia. A gente vai fazer o exame à tarde, a gente agenda de manhã, não tem problema nenhum. Teve vaga, a gente agenda. Depois que chegam os estudos dessas lâminas, uma paciente foi identificada com células cancerígenas, um câncer de colo, um câncer de útero, enfim. Ela vai voltar para a unidade. A enfermeira que atendeu ela vai ter que referenciar ela, ou seja, enviar ela para a unidade de complexidade maior. Então, vai ser marcada uma consulta via posto de saúde, via unidade básica, para o que a gente chama, né, que é chamado comumente no plano bonitinho escrito lá, de NACOM, né, que é uma unidade de atendimento de alta complexidade para doenças oncológicas, que a gente aqui em Recife, né, falando em Recife, região metropolitana em si, a gente tem 4 desses, tá? 4 não, desculpa, 5. A gente tem o Barão de Lucena, como NACOM, a gente tem o Hospital do Câncer, Pernambuco, a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem o EMOP, que também é uma unidade de referência, só que o EMOP é exclusivamente para cânceres hematológicos, para cânceres ligados ao sangue, e o Hospital Oswaldo Cruz, tá? Que é ligado a cânceres oncológicos pediátricos, cânceres oncológicos horrível, né? Mas para cânceres hematológicos, né? Cânceres ligados ao sangue, leucemias, pediátricas, e também tem uma parte dele que é ligada a cânceres de ovário, a cânceres de útero. Vai depender de onde a gente referenciou essa paciente. A paciente conseguiu vaga para o Barão de Lucena. Então, lá ela vai ter apoio para fazer
tudo que der lá. Não tem como fazer lá, o próprio Barão de Lucena vai referenciar ela para outro lugar. Né? E a gente tem essas unidades menores, né, que a gente diz que são unidades menores, e tem a unidade ainda maior, né, que é o IMIP, como CACOM, como Centro de Alta Complexidade. Então, o IMIP, ele tem tudo necessário para o tratamento do câncer. Tá? Os NACONs, não. Ele tem tudo, mas algumas coisas ele tem que mandar para outro lugar para fazer. No caso do IMIP, não. Ele é um centro completo. Os outros não são tão completos assim, porque eles vão precisar, pela demanda ser tão grande, mandar os pacientes para uma outra unidade. Para completar o tratamento, para iniciar o tratamento, mas vai ser referenciado. Então, a mulher vai dar entrada, a mulher, o homem, o paciente com doença oncológica, vai dar entrada inicialmente pela unidade de saúde da família. A unidade da saúde da família é porta para todo e qualquer tratamento, inicialmente começando, tá? Tratamento, o paciente morava no interior que não tem uma farmácia, tá? Então, ele veio para a cidade grande, ele vai fazer o tratamento, vai. Mas ele não vai dar início ao tratamento na unidade básica. Ele vai dar continuidade na unidade básica. Ele vai iniciar já no hospital de alta complexidade. A unidade básica vai ser responsável por coisas menores. Ele fez uma cirurgia as mulheres, né, no caso, que a gente está mais focado nos cânceres femininos. A mulher fez uma cirurgia de mama para fazer mastectomia, colocar o silicone. Então, ela veio do interior, lá ela não tinha uma assistência básica, mas ela veio direto para a unidade de alta complexidade, fez a cirurgia e está em casa. Quem vai rever esses curativos e etc. é a unidade básica. Então, ela vai dar continuidade ao tratamento dela pela unidade básica. Entendi. Aqui em relação, por exemplo, à tecnologia, porque quando a minha mãe foi fazer a cirurgia dela lá atrás, aí tipo, você fica, né, tanto tá assustado com a doença, como, por exemplo, meu Deus, é no hospital público, não sei o quê. E uma das coisas que o cirurgião dela, o médico que identificou que foi também o cirurgião dela, ele disse, olha, a senhora não se preocupa, porque a estrutura pública de um hospital, digamos, é mais simples, mas o equipamento todo que a gente precisa para fazer a cirurgia, os medicamentos são os melhores. Então, tipo assim, a equipe médica, eu posso falar por ele, pela equipe toda dele que atendeu, e, enfim, todas as coisas, que realmente são médicos com todas as letras maiúsculas, assim, sabe, de respeito mesmo, gente top de linha, a equipe maravilhosa. Mas, por exemplo, nesses hospitais também que você estava falando agora, eu conheço esse dela, que eu tive com ela mais vezes e tudo acompanhando, mas nesses outros, as tecnologias também são, se não for de ponta, porque de ponta é elástica, porque de ponta todo dia está saindo coisa nova, mas são tecnologias também tipo atualizadas. Quem precisa, por exemplo, ingressar no sistema público, fazer um tratamento assim, pode ir tranquilo, pelo menos na realidade nossa, né, que a gente conhece aqui, que é de Recife, que é o que a gente pode falar, com tranquilidade em relação a isso, ou são coisas obsoletas, ou não, a gente teria que ter cuidado mesmo? Não, a gente tem, como você mesmo disse, a gente tem profissionais extremamente capacitados, extremamente inteligentes, extremamente cuidadosos no SUS, no hospital público, naquele hospital que tem goteira, que a cama não funciona direito, que o banheiro é ruim, que não tem porta aqui, que não é assim, que não é assado, enfim. São os lugares de maior referência, porque são hospitais escola, é onde a gente treina, é onde a gente produz, é onde a gente aprende, tá? Então, assim, a tecnologia em si é mais veemente nesses lugares.
os hospitais particulares, tops de linha que a gente vê por aí, lógico que o hospital público não vai conseguir competir nesse Acompanhar nível, nunca, né? Mas o profissional que está lá é o mesmo. O profissional que está lá no Oswaldo Cruz, né, no WOC, que a gente chama, é o mesmo que está operando no Santa Joana à tarde. A diferença é que a estrutura do Santa Joana, tecnologicamente falando, muito maior. Não que a estrutura do Oswaldo Cruz não seja boa, não seja ótima. Talvez não tenha a mesma manutenção e a quantidade de dinheiro para se manter funcionando lindo e perfeitamente. Mas tem o profissional 100% capacitado que está fazendo a mesma coisa no hospital particular. Bacana, bacana. É bom a gente saber isso. Essa foi uma preocupação levantada aqui na construção do Novembro Azul em relação a isso. Tanto se o tratamento, né, que o SUS oferece para o câncer de próstata e tal, se seria o mais adequado e tal. Então, eu quis também trazer para cá, por isso, porque a gente é levado a essa crença de que porque é público ou não presta, ou porque a gente olhar com desconfiança, etc. e tal. E eu quero muito assim que a gente possa combater essa história aqui, sabe? Eu quero muito tanto fortificar o entendimento do que é o SUS, da importância do SUS, que assim aquela vacina que a gente vai no postinho, que toma ali, que a gente acha que é de graça, ela não é de graça, ela está sendo custeada com os nossos impostos, né? Então, mas em outros países ela não seria de graça nem com você pagando os seus impostos, você teria que pagar também pela vacina e não é tão barata. Então tem umas coisas assim que eu faço, sabe, questão de tocar mesmo, de trazer o assunto para a gente conversar, para que a gente entenda isso, que a gente deveria preferir investir, não é investir, é cobrar de um serviço público à altura, digamos assim, que a gente não precisasse nem que existissem os hospitais particulares, porque os hospitais públicos que são custeados com nossos impostos mesmo, né, com o nosso dinheiro, tivessem naquele padrão. É o mínimo que a gente exige. Tipo, a gente falava do padrão FIFA, né, na época da Copa, que tinha a construção dos estádios, não sei o quê. Então, a saúde padrão FIFA, né, assim como seria bacana se agora, por exemplo, nessa pandemia, nessa coisa horrorosa, a gente não tivesse sido pego, né, assim, não, lógico, ninguém espera uma pandemia, mas a gente evidenciou, né, tirou o tapete ali de cima de todas as dificuldades que a gente tem aí estruturais. Mas vamos lá, vamos voltar a conversa com a Edith agora. Ô Edith, me fala uma coisa, mitos e verdades sobre o câncer, seja ele de mama, seja da mulher, quais são, tu conseguiria pontuar o que é que tu catou ali aí, na tua experiência profissional, como o que é que as pacientes chegam lá achando que é o que e não é, de mitos e verdades sobre o câncer? Conta pra gente. Muitas chegam pra gente, né, no serviço. Eu tô com câncer de mama. Tá. Eu nunca mais vou conseguir me ver com meu marido, né, porque tirei a mama. Né? Isso vai muito do tabu que a gente criou na gente. A gente mulher criou na gente. Poxa, se eu não tenho aquele padrão de beleza, de corpo e etc., eu não me encaixo. Né? Você se encaixa onde você quiser. Você, mulher, você se encaixa em qualquer lugar. Basta você querer e basta você ter força de vontade para querer se encaixar. Esse é um dos maiores mitos que a gente vê na parte oncológica. Eu vou ficar feia. Vai ficar um período. Ninguém é 100% lindo o tempo inteiro. Né? Então a gente acorda de manhã, a gente acorda de mau humor, a gente acorda com raiva, a gente acorda feliz, a gente acorda triste. Então, nenhum dia é igual ao outro. Tá? E ainda mais no nosso universo feminino, onde os hormônios estão ali, né, o tempo inteiro batendo ali na gente, então dentro de um minuto só você vai do céu ao inferno, muitas vezes, inclusive, né? Várias vezes. Que dirá em 24 horas. Então, assim, a gente tem
essa peculiaridade da mulher em si, né? Eu vou ficar feia, eu vou ficar mutilada, ele não vai me querer. O que a gente tem que pensar é que quem estiver com a gente vai ter que querer a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, né? Pode melhorar? Pode. Nenhum dia é igual ao outro, né? Minha mãe costuma dizer que nenhuma mão é igual à outra, que só os nossos hormônios, né? Nessa gangorra louca que eles ficam durante as 24 horas. Então, isso é um mito muito grande. Eu não posso estar bem se meu corpo não está bem. Se eu começo a pensar bem de mim, eu vou ficar bem. Outro mito, né, que a gente... eu vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair? Sim. Não, não vai cair. Cada quimioterapia, ela vai trabalhar de um jeito, né? Hoje a gente tem quimioterapias muito menos invasivas que o seu cabelo não vai cair. Ele pode ficar feio, cair não. Depois de um tempo ele volta ao normal. A gente ainda tem aquelas quimioterapias que você vai ficar carequinha sim, né? Mas tem outras que não. Não é uma regra que todas as quimioterapias vão deixar você careca. Isso é um mito. Nem todas vão fazer isso. Essa mesmo que a minha mãe fez, que eu te falei, que foram os comprimidos, não caiu um fio de cabelo dela. Não caiu. A gente tem um paciente, a gente trabalhou com um paciente que ele fazia quimioterapia, e toda vez que ele chegava para fazer o ciclo da quimioterapia dele, tinha sempre um paciente novo perto. Ele fazia: a sua é de que cor? Ela fazia: a minha é vermelha. Ele botava a mão na cabeça assim, fazia: meu Deus, essa é a pior que tem. Gente, não é isso. Não é que a cor da sua quimioterapia vai determinar se ela vai ser muito para você ou muito boa. Ainda tem isso, tem a cor do medicamento que a pessoa toma, ele baseava, era por isso. Se era verde, era mais ou menos, se era amarelo, se fosse vermelho, lascou. E muitas vezes, às vezes o paciente nem estava fazendo, ia lá só para fazer a medicação para náusea e tal. Aí ele olhava assim e fazia: a sua é da boa, a sua não tem nada, né? A sua não vai acontecer nada. Às vezes é só uma medicação. Tinha pacientes que tomavam medicação para aumentar a produção de glóbulos vermelhos e tal. Aí ele olhava assim e fazia: essa é preta? Essa é horrível. Olha, você tá com o pé na cova. Putz, então, assim, aí é lasca, pô. Aí é pra quebrar, né? É a falta do conhecimento em si. E a questão também dele querer ajudar, querer explicar a você que você não tá bem, mas que aquilo ali vai passar. Então ele tinha essas sacadas muito, muito engraçadas, né? O paciente ia tomar o Noripurum, né, que é essa medicação para anemia. Aí chegava lá e ficava olhando, aí dizia: o que foi? Ele disse: aquele dali não tá bom, não. Aquele dali não escapa. Então, sempre tinha um quê de brincadeira nas coisas que ele falava, e ele ficava muito preocupado. Então, assim, ele sempre fazia, pelo menos 1, 2 vezes na semana, ele estava lá para fazer a quimioterapia. Aí, às vezes, ele chegava num dia, tinha um paciente. Quando ele chegava 2, 3 dias depois, já tinha outro paciente diferente. Ele fazia: fulano morreu, não foi? Eita, meu Deus do céu. Às vezes, o paciente só faz quimioterapia de 15, 15 dias. Né? Então ele chegava e fazia: fulano morreu, porque ele não veio hoje. Não veio hoje. Aí assim: não, é porque a dele mudou. E a gente sempre tentava conversar, explicar ele. Então, essa questão da cor da quimioterapia que vai determinar se você está morrendo ou você vai viver, isso não existe. Também é mito, ainda bem. Ó, tá vendo? Ó, gente, vocês estão vendo, né? Pelo amor dessa, daí nem eu sabia, hein? Isso, aí tem: a quimioterapia é vermelha? Essa é horrível, queima, você vai vomitar, e no seu... Às vezes o paciente nem vomitava, né? Então, isso varia de paciente para paciente, né? Como qualquer outra medicação, você pode tomar uma determinada medicação que lhe faz mal, e eu posso tomar a mesma medicação, às vezes, uma quantidade ainda maior e não ter nada, né? Isso é verdade. Cada corpo funciona de um jeito diferente, tá?
cada pessoa vai reagir de um jeito diferente para aquela doença. Isso é 100% verdade, tá? Então, você não pode dizer, eu tive câncer de mama, eu vou tirar a mama, vou ficar bem, nunca mais eu vou ter nada. E fulano teve o mesmo câncer, meu Deus, ele teve o mesmo câncer que eu, o mesmo tipo de célula e morreu. Você não tem noção do que se passava lá, você não tem noção da extensão da coisa, então, isso é verdade, cada um vai reagir de um jeito. Você pode ter o mesmo tipo de câncer e pode ter o mesmo tipo de célula e seu corpo reagir diferente. É interessante, como eu estava tentando aqui imaginar o que é que passava, né, na cabeça dele e das pessoas, assim, não é nem mais simples, mas é ter a tentativa de generalizar, né? Você está dizendo aí também, cada organismo é um organismo, cada corpo é um corpo, vai responder de uma forma diferente, vai ter, né? E a gente não sabe, somente o médico é que sabe da situação real de cada um ali, o que é que tem, se já tem doença pré-existente, alguma coisa que vá facilitar, outra que vá complicar, né? Mas, assim, em linhas gerais, não sabe, mas fica sempre nessa observação, assim, superficial e deduzindo, né? Eita, não veio hoje é porque morreu, né? Ou não, ou eita, fulano ali tá pior do que eu porque tá tomando um remédio daquela outra cor, né? Ou fulano teve um igual a mim, então, mas também tem um, se fulano sobreviveu, eu também posso sobreviver. Eu vou viver, né? E cada um vai reagir de um jeito, né? Não só com relação à medicação, com relação ao cuidado que você vai ter consigo mesmo, com relação... Oi, gatinho! Com relação a... Ele adora aparecer nas minhas lives aqui. Eu tenho 3, mas só é esse aqui que ele dá um jeito aqui de aparecer nas minhas lives aqui. Aparecido, venha cá, Boris. Ele foi embora. Aí você tem... Cada pessoa vai reagir de um jeito. Tanto a quimioterapia, como a sua estrutura psicológica com que você tem. A sua família também vai ter que dar apoio, né? Agora, a grande verdade de todas é que não é fácil. Você pode ser a pessoa mais centrada da face da Terra. Você pode ser a pessoa mais bem com a vida, a pessoa mais de boa do mundo. Tipo assim, não estresso com nada, não me preocupo com nada, o que vier tá bom. Não. Todos vão reagir mal, vão entrar em desespero. A gente costuma dizer que durante o câncer, a gente tem as mesmas fases do luto, né? A gente tem a fase da negação, da aceitação, de tentar, não é isso, é outra coisa. Negar, né? A negação é o primeiro, né? Eu mesma me perguntei várias vezes, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Por quê? Não é possível que eu esteja assim, mas eu faço tudo tão direito. Não é assim que as coisas funcionam, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, né? É uma caixinha de surpresas para todo mundo. Então a grande verdade a vida não está disposta a aceitar as nossas programações, né? Ela tem a própria programação e independente de coadunar ali junto com o que a gente pensou, as coisas vão acontecer, né? Eu acredito sim que é muito assustador, sabe? Você ter um diagnóstico, qualquer que seja a doença, porque a gente tem muita ilusão de controle, né? A gente quer muito controlar as coisas, o tempo, a nossa agenda, os nossos afazeres, quando a gente vai estudar, quando vai casar, quando vai ter filho, quando isso, quando aquilo. E a doença, ela é chocante, eu acredito que por isso, porque foge ao controle, né? E aí você se sente humano, você se sente limitado, você diz, olha, eu posso fazer uma parte, eu posso fazer o tratamento, o remédio, não sei o quê, mas você não tem o total controle de que você vai ficar bom, que você vai ficar curado, né? Então, isso eu acredito sim que isso é muito impactante. E eu sou uma apaixonada por saúde mental. Aqui eu já conversei, já trouxe Rômulo aqui para a gente conversar aqui sobre saúde mental.
no aspecto mais da militância mesmo, umas coisas que a gente tinha observado, que eu tinha observado, e trouxe ele para conversar, e eu acredito que isso é fundamental, inclusive a própria, a própria reação da pessoa. Quando a minha mãe foi um susto, né, quando ela foi diagnosticada, porque ela não tinha nenhum sintoma do que seria do problema dela no nível que estava. E ali, mas uma coisa que me chamou a atenção de um dos médicos que estava lá acompanhando ela ali da equipe, foi que ele disse, a senhora pode ficar tranquila, que tanto a sua cirurgia como a sua recuperação vai ficar muito boa, porque o seu astral está muito bom, sabe? E ela realmente estava assim, ela estava assustada, é impossível a pessoa não ficar, mas ela estava numa perspectiva, num sentimento de que vou me recuperar, sabe? Ela não foi do grupo que decaiu, né, que deprimiu e tudo. Eu achei interessante o médico fazer essa colocação, né, essa observação, a senhora pode ficar tranquila e tal, que vai dar tudo certo, né, porque o seu astral, foi a palavra mesmo que ele usou, a senhora está com um astral muito bom. Então, sim, acho que isso é fundamental, todo o suporte que é dado, né, porque para quem fragiliza especialmente e tal, no processo de recuperação. Tu tens mais algum mito ou alguma verdade que queira nos deixar? Laura, não são mitos e verdades. Eu acho que cada um vai achar o seu mito e verdade, né? Quando você sente na pele. Eu jamais ia imaginar que aos 30 anos eu fosse ter câncer, né? Eu jamais ia imaginar. Foi um baque para todo mundo aqui em casa, foi desesperador para todo mundo aqui em casa. Meus pais ficaram muito abalados, muito, 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 né? Eu fiquei sem chão, mas eu pensava assim, meu Deus, meus pais estão em pânico. Se eu entrar em pânico também, não vai dar certo, gente. Tem que ter uma pessoa que foque aqui, ó, vai dar tudo segure certo, a tá onda, tudo... né? E segure a onda, mas quando você deita no seu travesseirinho lá, tá só você e seus pensamentos, é que o bicho pega, tá? Então, assim, minha mãe chorava horrores. E eu fazia, que é isso? Que besteira. Não precisa chorar. Ele vai abrir, vai operar e pronto, resolveu, tá? Tá, e tu chorando aí, besta, não sei o que, tá? Mas, depois eu parava, meu Deus, e se eu morrer? Né? Que minha mãe vai ficar só, e meu pai vai ficar só, e eles vão se virar como? Gente, eles vão se virar sem mim, Uhum. né? Mas você pensa em tudo isso. Não é fácil para ninguém, não é confortável para ninguém, mas o pensamento positivo, você tentar ser assertivo nas coisas que você vai fazer, que você vai pensar, né? Fala muito mais alto. Né? Eu tinha toda uma programação, eu sempre disse a minha mãe, eu tenho minha vida toda programada aqui. Se eu chegar a tal idade não casar, eu vou ter um filho e vou assim, eu vou fazer assim. Aí veio o câncer e bagunçou com todo o meu coreto. Né? Porque eu disse a minha mãe, se eu não casar até uma idade X, eu vou fazer uma produção independente. Né? Super resolvida. Aí chegou o câncer e bagunçou com o meu coreto 100%, porque eu tava Disse assim, fazendo vai para faculdade. onde você está achando que você pode mandar ir, que é Eu dito. estava no meio da graduação, né? Então, assim, no meio de uma graduação, eu descobri, eu estava começando a fazer provas, seminários, etc. Eu não pude ir para a faculdade fazer nada, porque o médico disse a mim, você não... Como estava, assim, crescendo muito rápido, ele ficou com muito medo. E eu comecei a sentir muita dor, né? E ele disse a mim, você não vai dirigir mais, você não vai mais poder subir escada, você não pode pegar peso. Eu fiz tudo ao contrário. Por favor, gente, não siga isso, tá? Faça o que seu médico mandar, tá? Faça o que seu médico mandar, não seja louca igual a mim, né? Porque assim, eu dirigia, eu moro numa casa que os quartos são no primeiro andar. Então eu tinha que subir escada para ir dormir. Meu irmão mal ficava em casa, meu irmão é militar, então eles passam muito tempo na rua. Minha mãe não é mais uma jovem, né?
Então, não podia estar pegando peso, não podia... Eu ia lá, pegava e rezava. Como eu sempre disse, Papai do Céu protege, né? Então, eu sentia muita dor. Então, tinha dia de eu estar bem pra caramba, daqui a pouco começar a sentir dor, a medicação que o médico mandou tomar já não resolvia, eu tinha que ir pra emergência, porque eu tinha que tomar uma coisa mais forte ainda para aguentar o tranco. Então, eles ficavam muito preocupados comigo. Eu entendo a preocupação deles. No dia que eu fui me operar, eu até brinquei com meu irmão, eu disse, olha, se eu não voltar, o testamento tá pronto, já dividi todos os meus bens, está escrito num caderninho assim, 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 né? Então, é desesperador para todo mundo. Para todos, para todos. Tanto para a família quanto para o próprio paciente. Para quem está ao seu redor, não é só a família, meu pai, minha mãe, meus amigos, meus vizinhos, que tem essa convivência comigo, vão ficar preocupados. Abala psicologicamente, né? Porque você pensa, fulano teve isso, mas eu também posso ter. Como é que eu ia reagir? Né? Como é que vai ficar a minha cabeça? Então, na minha família, não tinha caso nenhum de câncer, pelo menos que a gente soubesse, não. E depois, com o tempo, a gente parou para pensar assim, eu digo, gente, minha avó teve câncer. Né? A mãe do meu pai morreu por complicações de um câncer. Mas ela tinha câncer de pâncreas. Então, pode ter alguma coisa a ver? Pode. Pode não ter nada a ver? Pode. Né? A gente até brincou, minha mãe também, o próprio médico que fez o diagnóstico, ele brincou, que os meus pais são primos. Então tem um casamento consanguíneo aí no meio da história. Pode contribuir para o desenvolvimento de câncer? Pode. Né? Há um estudo muito antigo, por sinal, que dizia, né, que antigamente os casamentos consanguíneos entre tios e sobrinhas, entre primos nos interiores da vida, né, que a gente não tinha uma regra exata, a probabilidade das crianças provenientes desses casamentos desenvolverem doenças mentais e doenças oncológicas era muito grande. E isso é uma verdade, né? A gente tem essa documentação em si, né, de casamentos consanguíneos desenvolverem alguns tipos de doenças. As doenças mentais e oncológicas são as mais comuns de a gente ver falar. Mas não é uma regra, tá? E para toda regra há uma exceção. Uhum. Eu posso ter sido a regra, né? E eu posso ter sido a exceção. Eu nunca vou saber, também não vou procurar. Então a gente tem esses pequenos detalhes, essas peculiaridades. O estilo de vida também, fulano é super saudável, nunca vai ter câncer. Mentira. Mentira 100%. Por quê? O corpo humano, ele tem células cancerígenas normalmente, comumente, você tem, eu tenho, todos temos. Como elas vão se portar e se desenvolver, é que são elas. Um estilo de vida mais saudável diminui as chances de você ter, diminui. Só que a gente vive num mundo de enlatados, embutidos, conservantes, né? E fast foods e etc. Mas é uma coisa que a gente acompanhou com o tempo. Que a gente veio trazendo para a nossa convivência com o tempo. Quanto mais saudável você comer, mais saudável você vai ficar. Isso é verdade. Mas a correria do dia a dia não deixa você ser uma pessoa 100% saudável. Entende? Então, você deve tomar alguns cuidados. Fazer atividades físicas, procurar hábitos saudáveis, se alimentar o melhor que você puder, tanto em tempo como em finança, que a gente sabe que a gente tem uma grande parcela da população que está aí entre paupérrimos e pobres, né? A gente tem uma linha da pobreza, miseráveis, né? Entre paupérrimo e miserável. A gente tem uma linha de pobreza imensa,
E que um pacote de biscoito cheio de gordura saturada e de coisas que não são nutritivas é muito mais barato do que uma maçã, digamos assim, né? Do que uma fruta. Exatamente. Né? Um pacote desse biscoito vai alimentar 4 crianças. Isso. Né? E uma maçã não alimenta nem a mim. Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Não são só, eu vou ter que comer bem para ficar bem. É um ciclo de coisas que você tem que fazer para estar bem. E mesmo assim você não vai estar 100% bem. A gente tem uma poluição que interfere, a gente tem o estresse do dia a dia que interfere, a gente tem os problemas cotidianos de trabalho que interferem nesse bem-estar. É aquela história do diminuir as probabilidades, né? Por exemplo, não tem como acabar com o estresse totalmente, porque a gente está vivo, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter algum estresse em algum momento, seja no trabalho, no dia a dia a gente vai ter. Então, encontrar mecanismos de combate, né? Ou que aliviem, ou que... Se a gente não pode ter uma alimentação 100% saudável o tempo todo, mas o máximo de tempo que a gente conseguir, né? Tipo, também não é avacalhar no sentido contrário. Porque também eu nasci com células cancerígenas que podem se dar um start a qualquer momento, também eu posso chutar o pau da barraca e vou ser vida louca. Ou seja, que potencializaria o contrário, né? Exato. Então, eu gosto, assim, dessa linha também, sabe? De minimizar os riscos. Olha, pode até acontecer, mas também não fui eu que dei causa de acontecer, entender? De estar ali, como é que chama? Provocando ou favorecendo que situações sejam um gatilho, né, para acontecer. Isso comigo é com tudo, sabe, assim, em relação a todos os males da vida. Pode até acontecer, mas não fui eu que provoquei, não fui eu que procurei. Não estou cutucando a onça com vara curta. Não. Né? Pode acontecer, pode, com qualquer um, com qualquer pessoa. A questão do desenvolver ou não desenvolver, a gente ainda não tem... a gente sabe, né, da parte de oncologia, a gente sabe que é um desarranjo, uma desarrumação que aconteceu na hora de multiplicar a minha célula, mas aonde isso aconteceu e como isso aconteceu, nem sempre a gente identifica. A gente tem uma série de fatores, a gente tem fatores corporais e extracorporais. Né? Já vi pessoas, já tive pacientes que nunca fumaram na vida e são portadores de câncer de pulmão. Eu lembro, você estava falando agora, aí foi exatamente a associação que eu fiz, um jogador de futebol, eu vi recentemente, eu não vou lembrar o nome dele, passou no programa de esporte, ele um jogador de futebol com câncer de pulmão, sem ele nunca na vida ter fumado, nem nunca, acho que conviveu com fumante, porque ainda tem isso, né? De quem você não fuma, mas convive. Mas o caso dele, se eu não me engano, ele nem conviveu com fumante, mas ele desenvolveu câncer de pulmão, estava fazendo tratamento, estava melhorando e tal, mas teve isso, né? A gente fica nessa, diz, poxa, são tão saudável em um câncer de pulmão, mas pode acontecer, não é uma exclusividade de uma determinada parcela da população, não é uma exclusividade de quem fuma, é uma exclusividade do ser humano. Do ser humano, perfeito. Pois é isso. Edith, meu bem, minha querida, que bom te conhecer. Queria muito dar um abraço agora para te agradecer essa visita aqui na nossa bodega, por esse papo tão agradável, tão instrutivo, maravilhoso aqui. Eu imaginava que fosse ser maravilhoso e realmente foi maravilhoso. Então, muita gratidão a você por ter vindo. Por favor, volte outras vezes, vamos conversar mais. Sempre que você quiser conversar, seja sobre a saúde feminina, seja aquela parte de hematologia que você está trabalhando com ela, e se você quiser aqui trazer algum ponto para a gente conversar sobre isso, então seja muito bem-vinda. Basta me dizer, Laura, quero ir na bodega e quero conversar sobre esse tema. Então, você é sempre muitíssimo bem-vinda. Para o pessoal, a gente está chegando agora no nosso final. Eu queria deixar aqui em aberto para você dar um tchau para o pessoal ou para você fazer alguma consideração que você queira ainda, que a gente não tenha falado, que você queira reforçar, então fica à vontade aí.
e depois eu faço só a nossa despedida aqui e a gente encerra o nosso especialíssimo de Outubro Rosa, por hoje e por esse ano. Então é contigo agora, Edith. Laura, muito obrigada. Estou muito grata mais uma vez pelo convite, tá? Vou voltar sempre, pode deixar. Eu sou uma pessoa que adoro conversar sobre a saúde da gente, sobre a saúde da população, do mundo inteiro, tá? Quero dizer a todo mundo que todos os seus seguidores Seguidores. aí do seu canal, que o melhor remédio para tudo isso é o cuidado, é a prevenção, é o observar, né? A gente ter, como eu disse no começo, a gente tem que conhecer o próprio corpo para poder saber o que é que está errado ou não, né? Então, acho que prevenir é melhor que remediar em tudo, tá? Então, vamos nos cuidar, vamos tentar ter os hábitos saudáveis, tentar fazer as coisas o mais correto possível. Não deu para ser 100%, vai 20%, vai 30%, devagarzinho a gente vai construindo, né? E muitíssimo obrigada, voltarei sempre sim, tá? Prazer imenso conhecer você, sinta-se abraçada, né? E vamos para as próximas e próximas e próximas. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Fica só, Edith, sai daí não, que a gente tem que fazer a nossa foto oficial, tá? Deixa eu só fazer as nossas despedidas aqui com o pessoal. Gente, atenção para o nosso site, já está lá no ar, vamos conectar a turma boa que pensa, produz e ama. Vocês já sabem, então visitem, se inscrevam no canal para a gente conseguir interagir melhor, ativa as notificações, compartilha, curte. Se gostou, manda para os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos. O importante é que a gente chegue ao maior número de pessoas. Então, gente que nos assistiu até agora, eu tenho certeza absoluta que vocês adoraram essa nossa conversa. Gratíssimo a todo mundo que assistiu, que participou. E a gente se vê, turma boa, no especialíssimo do Novembro Azul, que está bombando também. Vocês vão amar, vai ser incrível. Cuidados com a saúde do homem, não vai ser só câncer de próstata, não, vai ser como eu fiz aqui com a Edith, a gente vai falar sobre os cuidados com a saúde do homem. Então, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau, gente.